Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Hoje é quarta-feira e nós vamos fazer atividades de geografia e história. Então, vocês vão abrir o livro de geografia e história na página 113. Lembrando que na próxima semana teremos atividades de folha, então os pais de vocês poderão ir à escola buscar atividade de folha e o caderno de geografia que está comigo, que eu estava corrigindo, né? O trabalho de vocês. Então, na próxima semana, a gente vai ter atividade de folha e também vou devolver o caderno de geografia e história de vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer atividade aqui na página 113 e nós vamos falar de um pouquinho de um assunto que a gente já viu. Então, eu conversei com vocês na outra aula de Geografia e História que a gente vai pular algumas páginas do livro, depois a gente vai voltar, a gente vai fazer as atividades do livro de acordo com as atividades que a gente for fazendo em folha, a matéria que a gente estiver aprendendo. Então, nós vamos voltar lá na página 113, que nós vamos falar sobre os lugares e o modo de vida de cada um. Então, olha só, na página 113 tem uma explicação para vocês, ó. Estudar geografia nos ajuda a conhecer os diferentes lugares e a entender como as pessoas desses locais vivem. Então, olha só, cada um mora em um tipo de ambiente, em uma casa diferente, né? E tem costumes diferentes. Por exemplo, a gente sabe que os índios, eles moram em aldeias, as casas deles, né, são as ocas, feitas de palha e madeira, e eles têm outros costumes, né? Eles não vestem as mesmas roupas que a gente, eles não comem as mesmas coisas que a gente, eles não brincam das mesmas coisas que a gente, eles têm os costumes deles. E tem pessoas, como mostra aqui nessa primeira foto, que moram em lugares arborizados. O que é um lugar arborizado? O nome já diz, é um lugar com muitas árvores, um lugar mais tranquilo, que tem poucas casas, que tem pouca movimentação. E nós vimos que este tipo de lugar é na zona rural, não é? Onde a gente chama de roça, de sítio, um lugar mais afastado. E tem pessoas que moram, olha aqui como na segunda fotinha, em lugares mais movimentados, como nós, né? A maioria dos nossos coleguinhas, ou quase todos, né? Moram em ambiente mais movimentado, onde já tem ruas asfaltadas, carro para todo lado, padaria, farmácia, supermercado. E aí a gente está falando da zona urbana, né? A cidade. Então a gente viu que as pessoas que moram, por exemplo, lá na zona rural, elas têm o hábito de plantar, elas têm o hábito de criar outros animais como galinha, porco, vaca, e nós aqui da cidade, a gente já tem outros hábitos, né? A gente fica muito no computador, muito na internet, no telefone, vendo televisão, a gente tem outros hábitos. Nem todo mundo aqui tem cavalo em casa, tem vaca, não é? Tem que morar em um lugar mais afastado, um lugar mais espaçoso para isso, né? Então, olha só, há pessoas que moram em lugares muito movimentados, com carros, prédios, viadutos e poucas árvores, que é o nosso caso. Então, agora a gente vai virar a página. A gente estava na 113, a gente vai para 114 e fazer essas atividades aqui, ó. Essas atividades aqui, vou explicar para vocês fazerem no livro, tá bom? Número 1. Pinte o quadrinho que contém características do lugar que você vive. Então, tem um monte de quadrinho com várias características. É arborizado, é frio, é quente, tem muitos prédios, é chuvoso, tem criação de animais, tem plantações, é barulhento. Aí vocês vão colorir os quadrinhos que falam sobre o lugar que vocês moram. Número 2. Observe as imagens das escolas e circule a que parece mais com a sua. Então, tem 3 tipos de escola, ó. Escola rural, escola que chama Professor Luiz Fernando, não vai ter o nome da nossa escola, né, gente? Mas vocês vão observar o desenho. E a escola indígena. Qual dessas 3 mais parece com a nossa escola? Porque igual não vai ter, né? E aí vocês vão
circular. Número 3. Por que as outras escolas não se parecem com a sua? Vocês vão só comentar, não precisa de escrever, tá bom? Aí a gente vai virar a página e a gente vai entrar agora, ó, nesta página 115, que vai falar a moradia. Agora a gente vai falar bem direto de moradia. O que é moradia? É nossa casa, é onde a gente mora. Todas as pessoas precisam de uma moradia. Moradia é o lugar em que as pessoas vivem, fazem as atividades do dia a dia, divertem-se e descansam. A moradia deve ser confortável e segura, oferecendo abrigo e proteção. Então, aqui está falando da nossa casa, cada um tem a sua casa, não é? Número 1, agora é brincando. Pinte a imagem a seguir, que representa uma caverna, onde os seres humanos viveram muitos e muitos anos atrás. Então, olha aí onde os seres humanos viviam há muitos anos, no famoso tempo das cavernas, ó. Tem uma caverna aí onde era a moradia deles, né? Não tinham casas como as nossas de hoje, então eles moravam nas cavernas. Vocês vão colorir essa caverna com muito capricho e tem que colorir mesmo, viu, turma? Porque colorir também faz parte da atividade. Aí nós vamos virar a página e continuar falando de moradia, ó. Há moradias de diversos tipos. Algumas são grandes e têm muitos cômodos. Vocês lembram o que eu falei com vocês lá atrás das nossas aulas sobre os tipos de moradias? O que são os cômodos? São as repartições, não é? São cada lugar dentro da casa, o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. Cada pedacinho de dentro da casa é um cômodo. Há moradias que são pequenas, com poucos cômodos. As moradias podem ser construídas próximas, uma pertinho da outra, ou pode ser de outra forma, outro tipo de construção, né? Tem lá na zona rural que é afastada, uma longe da outra. Tem aqui no nosso bairro, quem mora no Tropical, Petrolândia, São Luís, Sapucais, é tudo uma pertinho da outra. E as moradias também elas podem ser construídas perto de rios e de árvores, plantações ou no meio da natureza. Olha aí uma casa flutuante. Olha só, ela foi construída em cima do rio, olha aí. É uma casa flutuante. Então, existem vários tipos de moradias, né? Virando a página, nós vamos ler o texto. Eu vou ler com vocês, porque vocês não estão, né, na escola com os coleguinhas. Ó, página 117. Casa furada para entrar e sair. Casa cheirosa pintada de rosa. Casa aconchegante. Casa pequena, mas no tamanho certo. Casa singela. Olha só, tá falando das casas dos animais. Cada animal também tem sua casinha. Olha o formigueiro. Olha a casinha do passarinho. É o pica-pau, não é? Olha o sapinho. Olha a joaninha e olha as abelhinhas. Então, olha só. Agora, nós vamos virar a página pra gente fazer a atividade sobre o texto que eu acabei de ler. Vocês vão, página 18, ligar cada personagem à sua moradia. Então, vocês vão ligar a joaninha, a formiga e a abelha. Muito fácil, né? Tá bem na cara aí a moradia de cada um. Agora, vocês vão passar para a página 119, que vai falar um pouquinho das diferentes tipos de moradias. Então, tem as casas, ó, térreas, ou seja, com um andar só, né? Aquela casa que ela só tem um andar, quando você entra nela não tem escada. Tem as casas que são sobrados, que tem 2 ou 3 andares, né? E tem os prédios, que são os apartamentos, edifícios, que tem muitos andares. Fora os outros tipos de moradias que a gente viu, né? As orcas, os iglus, palafitas, né? Tem castelos. Então, desses 3 tipos aqui, vocês vão me dizer qual que é que parece com a sua casa, hein? Depois eu vou perguntar. E aí, observando esses diferentes
tipos de moradias, vocês vão virar a página e fazer as atividades da página 120 e 121, que vai falar sobre a casa de vocês, como é o tipo de moradia de vocês. Se é térrea, só tem um andar, se é sobrado, tem 2 ou 3 ou 4, ou até mesmo se é apartamento ou, né, edifício, como vocês falam. Pode se chamar de apartamento ou edifício, tá bom? E tem vários andares que moram uma pessoa em cima da outra. Então, vocês vão fazer a página 120 e 121. Então, eu vou relembrar, porque são muitas páginas, né? Vocês vão começar lá na página 113 e vocês vão terminar lá na página 121, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem espertos, façam com muito capricho e não esqueçam de colorir. Até amanhã!